Shabbat Shalom para todos aí. Esse Shabbat a gente vai começar a dar continuidade àqueles ensinos, estudos, e a gente vai falar sobre leis. As leis aqui vai servir para todos presentes. Vou olhar um pouco para a câmera, vou olhar para a Rejane, Poetas, Poatos. A gente vai compartilhar um pouco do nosso Shabbat, sempre o Shabbat que a gente faz aqui em casa, todo Shabbat. Tem o café da manhã, temos o nosso serviço e também não poderia deixar de faltar o que? A nossa instrução. E estamos dando instrução referente a leis. Para que serve o Shabbat? Para que serve Hashem? Para que serve Deus na vida de uma pessoa? Para regularizar tudo o que fazemos, e por que fazemos e para que fazemos. Então, antes de qualquer coisa, eu vou começar a explicar uma coisa simples aí, que a Regiane se amarra nesse assunto, mas aí eu vou ter que colocar. Quando a gente fala sobre leis, tá? Nós estamos falando sobre leis universais. Leis universais, ela tem característica de 12 tópicos de leis universais. Eu vou falar sobre a lei de entender que existe uma única unidade, e essa unidade única que rege sua vida é o próprio Eterno, é a lei do Eterno. Esta é a lei mais fundamental do universo. Quando você compreende que existe um único só Deus sobre sua cabeça, você fica uma pessoa absoluta e regulada. O que significa isso? Você tem parâmetros, você tem foco. Mas quando você não entende que há um Deus sobre sua cabeça, quando você não consegue compreender que existe um ser maior do que você fica relativizado com tudo que está ao seu redor, e tudo que está ao seu redor passa a não ter leis absolutas, então tudo é relativizado, e isso leva ao quê? Ao caos, à destruição e à perca de referência. Por isso que é fundamental, como sempre acontece algum problema na sua vida, você tem que voltar lá em Gênesis, em Bereshit, e começar a verificar os 3 primeiros capítulos, preferencialmente, de Bereshit. Tá? Só existe um Deus. No princípio, o Eterno criou o céu e a terra era assim, forma e vazia. E haja luz. Você entendendo isso aí, a sua cabeça volta ao ponto absoluto e começa a ter um foco. Não perde o foco. Então aí começa 1.1. Ter uma unidade sobre sua vida. Tá? É como uma criança. A criança tem que ter uma unidade. A referência de uma criança é o pai e a mãe. Não importa o que o vizinho falou, o que o vizinho deixou de falar, o que o tio ou a tia falou. O que importa é que o pai e a mãe disse, ponto final. Esse é o ponto de referência. Com isso a criança, ela tem alimento, tem casa, tem comida, tem instrução, tem foco, tem cama, tem descanso, tem perspectiva, tem sonhos, tem presente, porque ela sempre tem uma referência, ela tem um pai e a mãe. É o mesmo princípio adotado para quem quer ter um eterno sobre sua cabeça. Se você não tem Deus sobre sua cabeça, você é um órfão, e um órfão muitas vezes fica relativo em relação ao mundo que está cercando. E uma coisa que é muito falada aí, que é a chamada lei da vibração. Você vibra em referente ao nível microscópico de tudo que você faz. Tudo começa lá dentro, você começa a vibrar com o sonho da bicicleta. Você vibra. Então, esse sonho torna-se em palavras, essas palavras tornam-se em petições, essas petições tornam-se em ações, essas ações tornam-se em ganhos, e tudo acontece para você ganhar uma bicicleta. Isso como criança, isso aí já numa projeção de adulto. Então, tem vários pontos aí, que é a lei da correspondência, que já é conhecida. Esta lei afirma que os padrões se repetem em todo o universo, no nível pessoal, no nível de realidade e no nível de um certo momento. É o que fala-se quando o vento muda de direção. É o chamado lei da correspondência. Você vive em função de uma correspondência. Logo em seguida tem a lei da atração. Estou se perguntando que leis são essas. Essas leis são reguladoras existentes, são leis universais que existem, ponto final. E aonde que a Torá vai entrar? A Torá vai entrar no momento em que ela coloca todas essas leis explicativas antes mesmo dessas leis serem entendidas. E ela coloca para o homem por onde começar e o que fazer. Então a pessoa leiga, mexendo com Torá, compreendendo Torá, coloca em prática as leis universais. A lei da atração, que você simplesmente, sem dúvida, é a mais conhecida lei do universal. A lei da atração costuma ser usada para a manifestação e diz o semelhante a semelhante,
que obtemos aquilo que nos é concentrado, né? Concentramos. A lei da atração, você adquire algo. Na realidade, você não vê tudo que está ao seu redor. Numa sala, você não consegue ver tudo, você só consegue ver aquilo que você quer ver. Em um ambiente, você não ouve tudo que é falado. Imagine se você ouvisse tudo que era dito dentro de um trem, ao mesmo tempo. Você não consegue. Você só ouve o que você quer. Então, se você vê filmes de terror, filmes de destruição, filmes de violência, só fala em morte, bandidagem, assalto, tragédia, você está querendo o quê? Que tragédias aconteçam com você, que situações similares acontecem com você, porque você está atraindo aquilo para você. Então, se você se envolve com instrução de Torá, leis, e estuda sobre leis, vive em função disso, você vai atrair leis sobre sua vida. Então, é a lei chamada lei da atração. E por aí vai. Em seguida, tem a lei da ação inspirada. A lei da ação inspirada ela é intimamente relacionada à lei da atração, à lei da ação inspirada, e trata de tomar medidas reais para convidar o que queremos para as nossas vidas. São chamados, na verdade, de sonhos. Então, dá o nome de ação inspirada, que está lá também em toda a Torá, dando essa perspectiva. Abraão tinha ação inspirada. Ele olhava para o céu, era orientado a ele a contar as estrelas e a contar as estrelas às 3 horas da tarde. Ou seja, ele não estava vendo as estrelas, simplesmente era ação inspirada. E hoje nós conseguimos compreender que a semente de Abraão era gigantesca. Não pensem vocês que é só Israel. Ela se estende pelo mundo todo. Aí vem a lei da transmutação perpétua, que significa que você transfere tudo aquilo que você toca. É o compreender que tudo tem alma. Nada é à toa. Um ser vivo. Por que você passa perto de uma folha, de uma planta, de uma flor, e não é necessário você arrancar essa flor para apreciar? Nós humanos, quando olhamos uma flor, sentimos, que coisa linda, que coisa cheirosa, e arranca a flor. Depois joga fora. É um ato de destruição. E a Torá orienta que você deve apreciar, mas deve poupar, porque você vai simplesmente desgastar. E por aí vai. Então, a lei de causa e efeito, nós já conhecemos, que ela se destaca em relação direta entre ação e eventos. O que muitas vezes acontece não conseguimos ver. É a vibração, ação e efeito. Tudo que você faz em escala pequena tem consequência em escala macroscópica, cada vez maior. E a lei da compensação, a lei da relatividade, da polaridade, a lei do ritmo, a forma de você trabalhar, ser constante naquilo que faz de forma ritmada, tá? E a lei do gênero, é a questão da atração do homem e de uma mulher, e que existem certas coisas que um homem consegue equilibrar a mulher e outros que a mulher consegue equilibrar o homem, que é a atração do gênero. Bom, aonde que entra a Torá aí? A Torá entra exatamente em colocar todas essas leis que existem em código universal de forma prática em histórias. E aí começamos com o código da Torá, o qual a gente vai começar a falar aqui agora. Falei de uma forma pincelada sobre essas leis existentes, vocês podem pesquisar depois, mas a gente começa com o código Torá. Essa lei chamada Código Torá, tá lá nos 10 mandamentos. Esse aí fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é o ponto inicial. No momento em que você ama a Deus, vou traduzir ao pé da letra. Cuidar de Deus sobre todas as coisas. Como é que você cuida de Deus? Quando você cuida das coisas que Ele te orientou. O que foi que Deus te colocou para você cuidar? Filho, casa, animais, pessoas que estão ao seu redor, mas principalmente sua família. Quando você faz esse tipo de ato, você está cuidando. Se você está cuidando, você está amando a Deus sobre acima de todas as coisas. Quando você não cuida disso, abre mão disso e começa a cuidar de coisas que não são realmente o que seria amar a Deus, você acaba não amando a Deus por não estar cuidando. No momento que você fala que ama Hashem com toda a sua alma, mas você não cuida da sua família, você é mentiroso. Então você viola uma lei. O primeiro código Torá significa amar o Eterno acima de todas as coisas. Amar o Eterno significa amar aquilo que Ele te colocou para cuidar.
tá? E aí entra as leis. Segundo ponto aí, não farás para ti nenhum ídolo. No momento em que você faz um ídolo, você deixa o que é absoluto para ser uma pessoa relativa. Você não deve colocar nenhum ídolo. Então é o ponto 2 aí, referente a leis. Se eu vou chegar só ao terceiro ponto, no próximo Shabat eu vou dar continuidade. E o ponto 3, não dirás em vão o seu nome. Como é que é falar em vão o nome do Eterno? É simplesmente desnecessário você invocá-lo quando tem que resolver alguns problemas, ou quando ele não está diante de uma situação em que você pode resolver. É chamar de forma em vão. Então aí, com essa paraxá de hoje, em resumo, fala o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Só isso aí. Deixa eu ver aqui, um pouco abaixo. Aqui. Bom, primeira ata aí de idolatria que aconteceu foi a água, né, de acordo com a paraxá, a água ter virado sangue. Quando a água, tá, se transforma em sangue, significa sangue de inocente. É uma característica típica de preguiçoso. Por detrás daquele ponto ali, a Torá, ela não pode ser interpretada com texto e contexto, mas com sinais de pista. Ela te dá pista. A pista indicativa, ela mostra a lei que está por detrás. Nós temos aí os 613, que a gente vai falar, que é das mitzvot, que são as leis. Mas o primeiro ponto aí dentro do decálogo significa o seguinte, sangue dos inocentes. Quando você é preguiçoso, você está trabalhando sobre sangue de inocente. Quando você é um preguiçoso com o trabalho, você está consertando uma cadeira. E aí você dá o seu sinal de saída e deixa a cadeira lá parada, mal acabada. O que acontece? Uma pessoa que é inocente, que acaba de chegar de algum lugar, pega a cadeira para sentar, ela senta e de repente a cadeira quebra, ela cai e ela fratura a coluna, ela fica paraplégica, vai para casa, a situação fica grave e ela perde a vida. Você nunca será culpado. Então, o inocente foi culpado pela sua preguiça. Então, aí está a primeira praga que é colocada no Egito, que é referente ao sangue dos inocentes. Exemplo também, você está fazendo o seu serviço, é um trabalho, mas você é preguiçoso no momento de executar o trabalho, pessoas morrem, tragédias acontecem. A soma de erros leva a uma tragédia. Nunca vai acontecer uma tragédia se não houver uma soma de erros. Na segunda praga que é falado aí também, referente a essa paraxá, as rãs, desordem. Bom, já temos uma preguiça, agora vamos entrar na desordem. Então, desordem é o que está acontecendo lá no Egito, ou seja, quando há falta de ordem, não há organização. Quando não há organização, no nível microscópico, que é a sua vida em particular, no nível macroscópico, que é um país, o que acontece? Já temos a preguiça das pessoas que fazem a lei de um país deixando de lado. E isso leva pessoas inocentes a sofrerem, que é um ato macroscópico. E também as rãs, a desordem, quando também, e com isso, passa a existir a falta de ordem social, criando a desordem, a desorganização. Alguns vão comer de mais, outros vão comer de menos. Alguns terão vantagem e outros não terão vantagem, ou vantagem de menos. Então, é a ideia da rã. Então, quando a Torá está falando ali sobre a praga da rã, está falando sobre a desordem, tá? Desespero. Então, uma pessoa que começa a ficar desesperada é porque está em desordem. A primeira coisa que tem que fazer quando uma pessoa está nesse estágio é parar e verificar por que eu estou em desordem. Eu tenho que me organizar. E quando ela se organiza, ela tem que trabalhar. E quando ela está trabalhando, ela deixa de ser preguiçosa e o sangue de inocente é poupado. Então você evitou uma tragédia. Você corrigiu um erro. Mas quando você não corrige o erro, o que acontece? Você vai para o terceiro estágio. E o terceiro estágio é literalmente piolhos. Foi piolhos? Não, foi piolhos, tá? Eu verifiquei piolhos. Então, eu vou seguindo a ordem aqui, um momento.
Exatamente, veste de granizo, mas aí que vem piolho, a terceira praga piolho. A terceira é granizo. Granizo? Deixa eu ver aqui, senhores, um momento. Bom, e aí o que acontece? O pessoal aqui ficou um pouco confuso, quem seria? E eu ficou definindo o seguinte: sim, foi os piolhos. Por quê? Piolho significa o quê? Ladrão. Quando você tem a praga do piolho, é a praga do ladrão, ou seja, você é ladrão. Ladrão, ele começa a ter a questão do roubo. Então, o piolho, ele rouba tempo, ele rouba oportunidade, ele embaraça você o tempo todo. Como é que eu estou colocando? De forma microscópica, existem as pragas do Egito que é colocado na sua vida. De forma macroscópica, existem as pragas do Egito como nação, na altura de nação. Então, nessa ordem segue-se, que eu vou ficar só até a terceira praga. Sangue dos inocentes deixa de ser preguiçoso. É uma primeira regra universal. Você vai ter que deixar de ser preguiçoso. Academia. É ir contra a correnteza quando você faz academia. Não é de natureza tranquila para o homem fazer academia. Pelo contrário, é não fazer. É comer, relaxar, engordar. Não é fazer academia. Tá? Tudo que não é natural também para a raça humana estudar, ter poder acadêmico. Quando você começa a estudar, você vai contra a correnteza. Então tudo exige o quê? Esforço e não é possível ter preguiça. Trabalhar para comer no inverno, fazer estoque para ter comida no inverno. É contra a forma natural, que é a ideia o quê? Deixar de ser preguiçoso. Nenhum, tá? Então aquela praga, sangue dos inocentes, está remetendo, seja, que você não seja um preguiçoso. 2. Desordem. O fato de você ser preguiçoso vai levar à desordem, à confusão, à falta de ordem, à bagunça, e isso vai trazer o caos. E quando o caos chega, ela só tem uma consequência em direção à extinção, à morte, acabar aquela situação, deixar de existir. Mas quando há ordem, há manutenção. Então, o segundo ponto aí dessas pragas das rãs está ensinando para todos aqui presentes a terem, para evitarem a desordem. Tá? A desordem é uma praga. E o terceiro aí, que é piolhos, tá? Esse piolho aí é ladrão, ele rouba. O fato de você ser preguiçoso, o fato de você ter a desordem, consequentemente o portão vai ficar aberto e você vai ser roubado. Você vai ficar desatento e o seu tempo será levado, pessoas vão começar a se aproximar de você e vão tirar o que pouco que você ainda tem, vai roubar você. Isso vai enfraquecer. Então a terceira praga é o que? É certamente o fato de ser ladrão, que seria piolho. Fala-se piolho, muitos não entendem, mas ser piolho aí é ladrão. Então, o fato de você estar trabalhando, tendo em ordem, você vai evitar que o ladrão de várias ordens e consequências sua vida exista. Bom, são 3 pragas que estão relacionadas diretamente com amar a Deus, e amar a Deus significa uma pessoa que trabalha e que não é preguiçosa. Não farás para ti nenhum ídolo, está relacionado diretamente com aquela segunda praga, que seria o antônimo contrário, que seria o fato de as rãs, tá? E eu esqueci, rãs é o que mesmo? Piolho. Não, falei agora, rã agora é desordem, né? Então, não farás para ti nenhum ídolo. Quando você faz para ti um ídolo, você traz para você a desordem. Não tem uma coisa absoluta, não tem uma coisa fixa, uma ordem. Você tem uma desordem ali porque você tem um ídolo. No momento em que você tira o ídolo, você é obrigado a trabalhar e colocar a casa em ordem. E terceiro, não dirás em vão o nome do Senhor teu Deus, que é justamente o piolho. Quando você toma em vão o nome do Eterno, você é um ladrão. Você está roubando. Os 10 mandamentos e as 10 pragas o tempo todo são pistas relacionadas, uma dizendo e explicando a outra. E isso é importante sabermos porque é o ponto central da Torá, é o decálogo, é o ponto central.
há vários pontos aí que a gente vai observar, comida, tradição, que também são importantes, mas o ponto central para quem quer começar a entender Torá é esses 10 pontos que apresentam a Torá para você iniciar. Então vamos ficar só com os 3 hoje. Amar o Eterno sobre todas as coisas está relacionado em trabalho, e não ser uma pessoa preguiçosa. E aí você não vai derramar o sangue inocente, tá? Segundo, não farás para ti nenhum ídolo. Você não vai ser uma pessoa, eu esqueço, preguiçoso, é preguiçoso, não será uma pessoa preguiçosa, primeiro. E o segundo, a pessoa pode me ajudar aqui, eu esqueço. À minha frente, peraí. Ah, tá aqui. Desordem. A desordem é o fato de você não tomar para ti, não farás para ti nenhum ídolo. E o terceiro, não dirás em vão o nome do Senhor teu Deus. Você não vai roubar, não vai roubar, nem a você mesmo, nem será roubado. Então tem a relação daí com os piolhos. Estou colocando aí para os senhores, sou amador, estou gaguejando um pouquinho, mas espero que vocês tenham entendido o recado, tá? Temos aí 3 pontos de lei centrais para começar a entender. Então, quer mexer com Torá? 1. Deixe de ser preguiçoso, tá? 2. Não tenha desordem na sua vida, tenha ordem. E 3. Não roube ninguém para que você não seja roubado. Tudo bem? Depois a gente volta aí. Esse é o vídeo de hoje, tá? Referente a Parashá que foi comentada. E são os 3 tópicos de leis que eu vou relacionando porque a gente vinha colocar isso em prática na nossa vida. Comentário aí, senhora Regiane? E Aron? Já acabou, depois. Quer comentar alguma coisa? Tudo bem. Então fiquem aí com todos os próximos Shabbat, a gente vai colocando alguns vídeos, a gente vai compartilhando o que nós temos aqui com os senhores também que estão do outro lado. Mas aí um shalom.